Boa noite, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, fazendo mais outra live, mais outro vídeo, explicando ao povo de Deus a verdade. E estamos pregando a Bíblia. Só a Bíblia. Vamos, Daniel capítulo 4, versículo 20. E o Senhor Deus, boa noite, fala sumido. Que poxa, que a palavra de Deus ele seja cumprido da maneira que ela tem que ser pregada. Não pode mudar. Sim, sim, não, não. Então, estamos no livro de Daniel. Já vamos no capítulo 4. Quase na metade. Vamos 122 páginas do Velho Testamento. Estamos terminando o livro do Velho Testamento. É muito grande. A árvore que o Senhor viu e que cresceu e se tornou forte, cuja altura chega até o céu, que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era bela, cujo fruto era abundante, na qual havia sustentado para todos debaixo, da qual os animais selvagens achava sobre, em cujos ramos as aves do céu faziam ninhos. Gente de Deus, se a gente for explicar como é toda a Bíblia, a gente não vai pregar. Alguma coisa que a gente vê que alguém fica em dúvida, a gente dá alguma palavra, e quem quiser perguntar, tem gente aqui no ar, pode perguntar. Aquela árvore e o Senhor Rei, que cresceu e veio a ser forte a sua grandeza. O Rei cresceu, chegando até o céu, e o seu domínio se estendeu até a extremidade da terra. Quanto ao vigilante, o santo, que o rei viu, que descia do céu, que descia contra e destruía a árvore, mas deixa o tronco. Com a raiz na terra, armado com correntes de ferro e de bronze, em meio à erva do campo. Cadê Nivaldo? Chama o Nivaldo ali. Ele está brincando. Viu? A erva do campo. Que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu e que a parte que lhe cabe seja com os animais selvagens, até que passe sobre ele 7 tempos. Então, gente de Deus, observe, cadê ele? Vai buscá-los, senão eu paro aqui e vou. Hein? Esta é a interpretação e o rei. Este é o decreto do Altíssimo, que virá contra meu Senhor, rei. Quer dizer, o decreto de quem? De Deus. O povo está brincando com Deus. Vocês estão brincando com Deus. Você, vem cá, meninas, senta aí para assistir. O Senhor será expulso
do meio dos pessoais, a sua morada será com os animais selvagens, e o Senhor comerá com capim, com bois, e será molhado pela orvalho do céu. Passará 7 tempos até que o Senhor reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre o rei. Nós do mundo e os dá a quem ele quer. Chama ele lá assim. Você precisa sair daqui, Senhor. E ele, se eu sair daqui, não vai prestar não, viu? Quanto ao fim dito, que se deixasse todo das árvores com as suas raízes, isso significa que o seu reino voltará a ser seu depois que o Senhor tiver reconhecido que o céu domina. Portanto, o rei aceita o seu conselho, abandone o seu pecado, praticando a justiça, e acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, assim talvez a sua tranquilidade se prolongue. Quer dizer, você faz alguma coisa, aí você faz alguma coisa mal, você continua no mal. Seu Nivaldo, tá brincando, rapaz. Senta aqui na frente. Não brinca comigo. Não brinca comigo. Eu não sou brincadeira, não, irmão. Ó, veja, preste atenção no capítulo, versículo 27. Não, vamos começar o 26 para vocês entenderem. Começar a entender. Quanto ao que foi dito, que se deixasse todo das árvores com as suas raízes. Isso significa que o seu reino voltará a ser seu depois que o Senhor tiver reconhecido que o céu domina. Está vendo aí, seu Nivaldo? Escuta, levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Não faça doido comigo não, viu, velho? Portanto, o rei aceita o meu conselho, olha. Abandone o seu pecado. Olha o que Deus está dizendo aqui, meu. Isso é para você, cara, velho. Abandone o seu pecado, praticando a justiça, e acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, assim talvez sua tranquilidade se prolongue. Gente, Deus está falando. Não precisa, ninguém está querendo ser a mais do que Deus, minha gente. A gente é. Vocês estão entendendo? Deus não é brincadeira não, gente. Não é não. Não bote queixão para o lado de Deus, que Deus pega. E quando ele pegar, meu amigo, não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, não tem filho, não tem nada. Porque se Deus está dizendo, eu não quero que você faça isso, não faça. Porque você vai se estrepar lá na frente. Um filho ou uma filha que não escuta o pai ou a mãe, o preço eles vêm pagar. E é caro. Ele diz, o Senhor se cumpra.
Tudo isso de fato aconteceu com o rei Nabucodonosor. Passado 12 meses, quando estava passeando na terrosa do palácio real da cidade da Babilônia, o rei disse: não é este o grande Babilônia que eu construí para a casa real, com o seu grandioso poder e para a glória da minha majestade? O rei dizendo. Está ouvindo, seu irmão? Está ouvindo, não está? Se você não é cego, não é doido e nem é louco, escuta que a palavra de Deus que ele está falando com você. Quando ele diz assim, ó: enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse. Veio uma voz de onde? Do céu. Porque, ó, aqueles que não escutam um velho, um pai, uma mãe, lá na frente se arrebentam. Eu digo por causa de mim, que eu me arrebentei. Se eu tivesse escutado meu pai, minha mãe, eu não tinha me arrebentado. E a mão de Deus pesa. Não pense que é brincadeira. Você, rei Nabucodonosor, olha, a voz do céu, viu? Se anuncia seguinte: este reino lhe foi tirado. Olha, Deus tirou dele o quê? O reino. Você será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. Você comerá capim com os bois, e passarão 7 tempos até que você reconheça que o Altíssimo. Está vendo, Senhor? Está vendo o que Deus faz, Senhor? É bom no cabo ter cuidado. Não é, Júnior? É. Bom, tenha cuidado. Deus não tem misericórdia de ninguém. Ah, Deus me ama. Não, Deus não ama ninguém. Isso é mentira. Ele só lhe ama se você andar correto na presença dele. Mas se você sair da presença de Deus, a madeira dele. Tem domínio sobre o reino do mundo e o das quem ele dá o que ele quer. Quer dizer, Deus só dá as coisas a quem ele quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim com os bois. E o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe crescesse os cabelos como as penas de águia, e as suas unhas com as garras das aves. Olha aí. Olha aí. Está ouvindo? Quem é Deus está ouvindo, seu Deus? Você quer que aconteça isso com você? Então fique quieto. Olha o que ele diz. Ó. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, recuperei entendimento, então eu bendiz ao Altíssimo. Eu bendiz ao Altíssimo.
louvai e glorifiquei aquele que vive para sempre. Quer dizer, muita gente não quer ouvir. Está ouvindo? Não quer. Acha que é o dono da cocada preta. Não é, pô. Ninguém é nada sem Deus. Ninguém. Hoje eu estava no supermercado e eu falando com o pessoal lá, falando sobre a palavra de Deus. Uma mulher disse: meu pastor, teu pastor é o quê? É conhecedor. Conhecedor de quê? Ele já leu quantas vezes a Bíblia? Ele respeita a lei de Deus? Não, a lei de Jesus. Que lei que Jesus tem? Aonde que Jesus tem alguma lei? Não tem. Jesus não tem lei de porra nenhuma, não. A lei é de Deus, que o próprio Jesus disse: eu vim para aqui, foi para cumprir a lei de Deus, não foi para tirar a lei de Deus, não. Porque ele não era doido para dizer o contrário, não. Porque ele sabia que a mão de Deus pesa. O seu domínio eterno, seu reino se estende de geração em geração. O que é que se estende de geração em geração? O reino de quem? De Deus. O de Jesus tem isso? Não tem. Jesus é aquele período de Israel. Ali passou, acabou. Não adianta você estar com papinho que Jesus veio para mim, Jesus. Mentira. É mentira. E eu provo que é mentira. Jesus veio para salvar Israel. A função dele foi salvar Israel. Ver se levava Israel para o lugar de Deus. Ele conseguiu? Não conseguiu. Ah, Jesus é o mesmo Deus. Mentira, pô. Isso é mentira. Vocês estão mentindo e pregando para os outros mentindo. Porque Jesus é Jesus. Deus é Deus. Se fosse o mesmo Deus, Jesus não tinha morrido. Porque Deus morre? Não morre. Jesus está sentado à direita do Pai. Se ele fosse o mesmo Deus, ele estava sentado no trono de Deus. Abra os olhos com o boi de abestalhado, que vocês estão tudo elevando para o lugar errado. A palavra que nós pregamos o mês passado, Deus dizendo: cuidado, pastores, cuidado, pastores. Vejam, vocês estão levando meu povo no caminho certo. Não estão. É por isso que hoje eu estou conversando com o guarda lá no supermercado, e o guarda disse: saí da igreja, não vou mais. Estou lendo a Bíblia, porque eu estou vendo tudo da Bíblia diferente do que os pastores estão fazendo. Acaba velho, vai correr tudinho. Todos os moradores da terra são considerados como nada. Olha. Todo morador, está vendo, seu Nivaldo? Está ouvindo, seu Nivaldo? Ó, capítulo 4, versículo 35. Todos os moradores da terra são considerados como nada. O Altíssimo faz o que quer com o seu exército do céu, com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Olha aí, eita Deus, falou na ponta da língua, tá vendo, abestalhados? Tá vendo, povo, quanto vocês são mentirosos? E aí, irmão? Irmãozinho, e aí? Existe outro Deus? Existe, Júnior? Cadê Jesus? Ele aqui era para dizer: Jesus vai fazer como eu fiz. Não era para dizer?
Não, vou repetir, viu? Todos os moradores da terra são considerados como nada. E Altíssimo faz o que o exército do céu, como morador da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Se Deus quiser acabar essa porcaria, ele acaba dentro de 2 minutos. Se ele quiser destruir, tem esse negócio pulando. Fulano tem bomba atômica, fulano tem... Pá, Deus, isso vale porcaria. Tira isso da cabeça. Quando ele diz aqui, ó. Nesse tempo recuperei o entendimento para a dignidade do meu reino. Recuperei também a minha majestade e o meu resplendor. Os meus conselhos, os homens importantes vieram e me procuraram e fui restabelecido no meu reino, e a minha grandeza se tornou ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, levo em grande e glorioso reino do céu, porque toda a sua obra são verdadeiras e os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar e o orgulhoso. Ele tem poder, está vendo, Divaldo? Você está ouvindo, meu caba velho? Quem é Deus? Está ouvindo, povo? Ele tem poder para humilhar aqueles orgulhosos que acham que são o quê? Alguma coisa, que pisa no chão e sai pisando nos outros. Eu disse essa semana, cuidado, Lula velho, cuidado, Alexandre de Moraes, cuidado, gordo, sapo boi que está aí no Senado, que está em coisa, tu vai pagar, velho. Vocês tenham cuidado. Agora descoberto que é tudo culpado, tudo envolvido num ataque de Brasília, descoberto tudo. Tem nada que cubra para Deus. Agora você, nordestino, Lula tirou agora o dinheiro para as escolas, cortou não sei quantos milhões que não vai vir para as escolas, não vai ter transporte. Está aí na internet mostrando para todo mundo ver. Para a saúde e para as faculdades. E agora, José? E aí, vocês vão dizer aqui agora, fizeram o L. Está aqui a resposta. Deus está dizendo. Só tem Ele agora para salvar vocês, como eu. Porque tem muitas crianças aí que faz dó, que vão para as escolas sem ter o que comer, esperando pela refeiçãozinha na escola, para comer lá. Aí, a palavra está dizendo, Deus vai fazer pior do que fez com esse rei. Como era o nome dele? Nabucodonosor. Botou para comer capim. Aqui é a palavra, minha gente. Palavra de Deus não cai no chão, não. Está ouvindo, Divaldo? Está ouvindo, não está? Eu já vi nessa igreja aqui, o cara que fundou essa igreja e passou para mim, ele brincou com Deus na igreja. Ele entrou dentro da igreja de 4 pés com um porco, roncando. Porque ele brincou com quem? Com Deus. E aí, cara? O banquete do rei Belsazar. Capítulo 5. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 homens importantes do seu reino,
bebeu vinho na presença deles, enquanto Belzazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios. Olha, gente, vocês estão vendo essas cadeiras que vocês estão sentados aí? Está vendo então? Está vendo essas luzes? Está vendo essas caixas? Isso aí é o que, vocês sabem? É o utensílio de Deus, esse celular aqui. Coisa para a obra de Deus. E de ouro e de prata, que Nabucodonosor, o seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele e os homens importantes do reino e as mulheres concubinasse do rei os usassem para beber vinho. Então trouxeram os utensílios de ouro que havia sido tirado do templo da casa de Deus em Jerusalém. Veja a resposta, vocês que mexeram lá dentro do palácio de Deus, lá no palácio do governo do Brasil, vocês vão pagar, viu? Escute bem essa pregação, escute vocês, escute que vocês quebraram relógio, destruíram joias. É para o que Deus fez, viu? Espera a resposta para vocês. Não sou eu não, é a Bíblia, é a palavra de Deus, porque esses pastorzinhos calça frouxa que tem aí estão escondendo a verdade de vocês, e eu falo a verdade. E beberam neles o rei e os homens importantes do reino, e as mulheres concubinas do rei, beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze e de ferro e de madeira e de pedra. Gente, eu estou com tanto medo, Simone, o que vai acontecer dentro desse país. Vai morrer tanta gente no mundo, lá em Brasília, que não vai ter caixão no mundo que cabe. Pode gravar, pode gravar, é uma profetização, viu? Estou falando para o mundo inteiro, não é só para Brasília, não. Porque quebraram o palácio real de uma nação que é de Deus, para fazer macumba lá dentro. Jogaram as Bíblias fora, cataram as Bíblias e jogaram fora, e jogaram o macumbeiro lá dentro, os feiticeiros. Macumbeiro não, macumbeiro é uns porcaria, os feiticeiros lá dentro. Olha, no mesmo instante apareceram um dedo, ó, de uma mão de um homem que começava a escrever na parede. Era o dedo de quem? De Deus. Eita, olha, chega aí, arrepiei todo. Seu Divaldo. Seu Divaldo. Caído do palácio real, um lugar iluminado pelo candelabro. O rei via o dedo que estava escrevendo. Então o semblante do rei empalideceu e seus pensamentos deixaram perturbados, as suas pernas bambearam, os seus joelhos batiam um no outro, e o rei ordenou em voz alta que fosse chamar os encantadores e os cadeus, os feiticeiros. Olha aí o que aconteceu em Brasília. Olha, seu Lulinha
mandou chamar quem? E a mulherzinha dele? Quem? Não foi você? Para fazer uma festa dentro do palácio? Tiraram todas as Bíblias que tinham jogado no mato? Se prepara, caba velho, que a madeira vai deitar para cima de vocês, viu? Se prepare, viu? Repara o que eu estou dizendo, viu, irmão? Pode gravar. Olha, o rei ordenou em voz alta que fosse chamar os encantadores. Quem é os encantadores? Os que falam de adivinhações. Os caldeus e os feiticeiros. Rei disse aos sábios da Babilônia: aquele que lê o que está escrito na parede e me declarar a sua interpretação, será vestido de purpúrea, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço, e será o tesouro, o terceiro homem mais importante do meu reino. Viu o que é que o Valdo foi fazer isso? Estou falando a você. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o que estava escrito na parede, nem revelar ao rei a sua interpretação. Com isso, o rei Belsazar ficou muito perturbado e o seu semblante se tornou cada vez mais polido, e os homens importantes do reino estavam próximos. Olha, gente, Deus não é brincadeira. Se vocês não conhecem o que é Deus, é melhor ficar calado. Deus não é bom, não. Deus não dá o lugar dele a ninguém, nem a Alexandre de Moraes, nem a Lula, nem a Dino. Se prepara, caba velho, porque ele pega de vocês o que mais vocês gostam. Já pegou a mulher do ministro, já levou, viu? Já levou, porque vocês estão brincando com o povo de Deus. É os brasileiros. Não brinque não, cara. Não sei porque estou dizendo isso, mas alguma coisa Deus está mandando eu falar. A rainha mãe, que tinha ouvido os gritos do rei e dos homens importantes do rei, entrou na sala do banquete e disse: que rei vive eternamente, não deixe que os seus pensamentos perturbe, nem fique assim tão pálido. A quem no seu reino, homem que tem o Espírito. Homem que tem o quê? O Espírito de Deus. Estão vendo? Dos santos Deus, nos dias do seu Pai, se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. O seu pai reinou Nabucodonosor, sem o seu pai, o rei constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos cadeus e dos feiticeiros. Vocês estão vendo que a feitiçaria já vem, ó. Isso acaba não adianta. Não adianta bater nas coisas que Deus deixou, porque não acaba.
Não acaba. Porque nesse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome de Beltesazes, se achará o espírito. Está vendo, Nivaldo? Você tem esse espiritinho, cavalé, aqui. O espírito de quem? Excelente, que é o Espírito de Deus, que é chamado por vocês Espírito Santo. Conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de inimidade e isolação das casas difíceis. Portanto, chame Daniel e ele dará a interpretação. Eu dou, pode chamar. Pode chamar, que eu interpreto. Pode me chamar. Então Daniel foi levado à presença do rei, e o rei falou com Daniel e lhe perguntou: você é aquele Daniel dos exilados de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a seu respeito que o Espírito dos deuses está em você. E quem você se acha? Luz, inteligência, excelente sabedoria, acaba de ser trazido à minha presença. Os sábios, os encantadores, para lerem o que está escrito na parede e me derem a sua interpretação. Mas eles não puderam dar a interpretação desta palavra. Eu, porém, tenho ouvido dizer que você é capaz de dar a interpretação e o silêncio, mas casos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito, me revele a sua interpretação. Você será visto, vestido de purpúrea, e receberá uma corrente de ouro, pôr no seu pescoço, e será o terceiro homem mais importante do meio do reino. Gente de Deus, observa a palavra. Deus está falando o que está acontecendo no Brasil, o que vai acontecer. Está ouvindo? Para quem é entendedor da palavra, se prepare. Se prepare. A madeira vai deitar aí. Eu só quero assistir de camarote. Estou nem aí. Então Daniel respondeu e disse na presença do rei: o Senhor pode ficar com os seus presentes e dar as suas recompensas a outra pessoa. E no estando vou ler para o rei o que está escrito na parede e lhe darei a interpretação. Como eu fui em Brasília para tirar um espírito de um filho de uma procuradora da República, que ela queria me pagar e queria ficar com eu, que eu disse que nem queria o dinheiro dela e nem queria ela, e vim embora. Queria só a passagem que ela me desse de volta para mim, que ir embora, porque eu não sou de Deus, eu não aceito esse tipo de coisa. O rei, o Deus Altíssimo, deu o reino a Nabucodonosor, seu pai, bem como grande glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, pessoas de todos os povos, nações, línguas, tremia e temia diante dele. Matava
a quem queria deixava com vida, exaltava um e humilhava outros. Quem era que fazia isso? Nabucodonosor, rei. Mas quando o coração dele se eleviou, o seu espírito, tá vendo aí, povo, crentes, que vocês dizem que espírito não existe? Vocês são mentirosos, pregadores mentirosos. Vocês vão pagar um preço muito alto por isso. Se tornou orgulhoso e arrancaste e foi derrubado do seu trono real e perdeu toda a sua glória e foi expulso do meio dos filhos dos homens. E o seu coração foi feito semelhante a um dos animais e passou a morar com jumentos selvagens, comia capim como os bois, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tinha domínio sobre o reino do mundo e dá aquele que ele quer. Quer dizer, até ali, seu Nivaldo, que ele não conhecia Deus, ele achava que era o dono da cocada o quê? Preta. Mas quando ele sentiu que Deus, é o Altíssimo, ele dá caminhão, ele dá carreta, ele dá mulher, ele dá filho, ele dá milhões, ele tira, deixa o cabo de esmola, como eu fiquei, graças a Deus. Mas eu conheci o meu Deus, fui para a presença dele e não saio mais nunca da minha vida. Eu não sou doido não, estou ficando velho, mas beijo não. Quem quiser sair pode pegar o beco. O mundo é a escola e a estrada é a caneta para o cara aprender. O Senhor, rei da Babilônia, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou o seu coração, mesmo sabendo que tudo isso, pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu, mandando trazer os utensílios, quer dizer, as coisas de Deus, do templo dele, para que o Senhor, rei, e as suas mulheres concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebesse vinho neles. E ali disso o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze e de ferro, e de madeira e de prata, que não vê, nem ouve e não sabe de nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus. Não deu o quê? Glória a Deus, jovem. Está vendo, jovem, que dinheiro não vale nada? Nada vale nada, o que vale tudo é Deus, em cuja mão estão a sua vida e todos os seus caminhos. Por isso que ele enviou aquela mão que escreveu na parede, e o que está escrito é isto. Não, olha, o que está escrito, presta atenção, povo, presta atenção, olha o que está escrito. Nené, Tekel e Passi. Olha o que estava escrito. Vocês estão vendo? Estou me lembrando aqui agora. Quando eu era rapazinho assim como o Nivaldo, eu tinha um medo até de grilo quando cantasse dentro de casa. Eu já pensava que era um bicho.
E eu fui dormir, que eu tenho o costume de dormir agarrado com o travesseiro, desde pequeno. E quando eu me agarrei com o travesseiro assim, que eu passei a mão, tinha outra mão em mim assim. Eu saí acompanhando a mão e a mão chegava aqui. Eu joguei o travesseiro fora no mato. Olha o que é? A mão de Deus que estava ali sobre mim. E a minha missão estava começando. Esta é a interpretação que ele, Mani, Deus contou os dias do seu reinado. A palavra Mani. Está ouvindo, seu Nivaldo? Está ouvindo, tá? Pois nele, Tequel, você foi pesado na balança e achado em falta. Está vendo, seu Nivaldo? Quando eu estou falando com você, a palavra está aqui. Tequil. Você foi pesado na balança e achado com falta. Pérez. Palavra Pérez. Isso aqui é a língua de Deus. Eita, aleluia, glória, aleluia, me dá bênção, Pai. Isso aqui é a língua de Deus. O seu rei foi dividido, entregue aos medos e aos persas. Então Belzazar mandou que vestisse Daniel de purpúrea, que lhe pusesse uma corrente de ouro no pescoço, que proclamasse que passaria a ser o terceiro governo do seu reino. Quer dizer, Deus mandou, pesou a gente, ele pesa a gente, sim. Está vendo, seu Júnior? Está ouvindo, tá? Ele pesa a gente e ele dá sobre o peso da gente o que ele quer. Está ouvindo, caminhoneiro? Quem é Deus? Porque mexeram umas cadeiras dessas de Deus, ó. Naquele mesma noite, Belzazar, rei dos caldeus, foi morto. Ó. Foi o quê? Morto. E Dário, o medo, se apoderou do reino quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Deus veio e matou ele. Porque ele pegou no que não era dele, era de Deus. Dá para vocês entenderem que estão me assistindo, que mexeram dentro do o Palácio da República, mentindo, e roubaram o que tinha lá dentro, e quebraram? Olha o que Deus vai fazer. Matar. Que aqui todo país é a proteção de Deus. Não mexa no que é ali, porque Deus vai pesar muito. Daniel na cova dos leões. Rapaz, o que eu acho interessante é que todo o povo de Deus paga um preço da porra, e é caro, né? E é caro. Eu tenho passado um preço que só sabe eu e Deus o que eu venho passando. Ó. Dário decidiu construir 120 satrapas para que administrasse todo o reino. Sobre eles colocou 3 presidentes dos
quais Daniel era um, aos quais esse trapaça deveria prestar continência para o rei e não tivesse nenhum projeto. Então o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e a trapaça, porque nele havia um espírito. Está vendo, Nivaldo, que tem em você? O Espírito de Deus, filho. Você é batizado pelo Espírito Santo. Você não facilita, não, cara velho. Excelente rei, até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então o presidente da satrapa começou a procurar um protesto relacionado com a administração do rei para poderem acusar Daniel. O que é que eles estão fazendo aí? O que é que eles estão fazendo com o Bolsonaro? Procurando de tudo para acusar ele, para matá-lo, para meter ele na cadeia. Aí, a palavra está dizendo, rapaz, só o idiota que não está vendo. Isso aqui não veio na minha cabeça, não era porque eu queria não, não é porque eu quero não. É porque Deus está falando, não é a prova aí das misérias que estão fazendo? Ó, mas não conseguiram encontrar esse protesto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não acharam nele nenhum erro, nem culpa. Então esse homem disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, e nós que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Gente de Deus, vocês que estão me ouvindo, Deus está falando com a gente. Está ouvindo, motorista? A gente tem que ouvir o que Deus está falando, para a gente ver se a gente se escapa, porque Deus está voltando. Não pense que é Jesus que vai voltar, não, é Ele. Ele é quem tem a autoridade de julgar. Quando ele diz assim, ó: então esse presidente satrapa foram justos a falar com o rei e disseram que o rei Dário vive eternamente, e todos os presidentes do reino, os profetas e satrapas conservaram-se governadores, concordaram em que o rei deixe um decreto e saciasse o interdito, ordenasse que todo aquele que nos aproxima-se 30 dias fizesse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer, que o homem não ao Senhor rei seja julgado na cova do leão, jogado na cova do leão. Portanto o rei Sacione o intentou e assinar o documento para que não seja mudado segundo a lei dos medos, dos persas, que não pode ser revogado. Assim o rei Dário assinou o documento e o interditou. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa em seu quarto, no altar de cima, e na janela abriu para o lado de Jerusalém 3 vezes por dia
ele se punha-se em joelho e orava e dava graça diante do seu Deus, como era o seu costume. Então aquele homem fora justo até a casa de Daniel, o encontraram orando e fazendo súplica diante do seu Deus. E depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real. Perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou o interdito, ordenando, no espaço de 30 dias, que todos os homens que fizessem um pedido a qualquer Deus ou qualquer, repare, viu a sacanagem, viu? E qualquer homem, não ao Senhor, o rei fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, o interdito estava em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogados. Então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, fez pouco caso do Senhor, e o rei dos intercídios, que o Senhor assinou 3 vezes por dia, ele fez a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu levar Daniel até o pôr do sol e se impôs por salvá-lo. Então aqueles homens foram junto até o rei e lhe disseram: lembra-se, rei, que é uma lei dos medos, dos persas, que nenhum intentou ou decreto que o rei sancionar pode ser mudado? O mesmo decreto que Bolsonaro assinou para salvar, tirar o povo da política. Eles fizeram o contrário. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e jogasse na cova dos leões. E o rei disse ao Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele livre. E foi trazido uma pedra e foi colocado sobre a cabeça da cova. E o rei selou a pedra com seu próprio anel. E com o anel dos homens interpretaram o rei para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer a sua presença. Instrumentados de música e som fugiu dele. Pela manhã, ao repor do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse: Daniel, Daniel, servo de Deus, vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, consegue livrá-lo do leão? E Daniel respondeu: que rei viva eternamente. E o meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca do leão, para que não me fizesse mal algum, porque foi considerado inocente diante deles, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor Rei. Diga amém. Amém. Está vendo, jovem? Vocês estão vendo que é Deus?
Se você andar no caminho de Deus, certinho como Ele quer, não tem catimbó, não tem feiticeiro, não tem macumba, não tem pistoleiro, não tem onça, não tem cobra, não tem nada que Ele atinja. Vocês vão ver o que vai acontecer no Brasil. Bem pertinho. Está mais perto do que você imagina. Ontem Deus começou a me revelar de Lula aqui, na hora da oração. O coração dele vai explodir, não vai aguentar. Ele vai descer a sepultura, porque ele brincou com Deus. Eles estão brincando com Deus, e com Deus não se brinca. É a mesma coisa de vocês aqui. Se vocês servem a Deus verdadeiramente, está ouvindo, seu irmão? Está ouvindo? Está bom, quer? Se você serve a Deus de verdade, você nunca vai acontecer nada. Mas se você pisar a bola na presença de Deus, já era. Já é. Pode ser eu, pode ser Simone, pode ser qualquer um da gente. Isso é a nossa autoridade aqui. E a gente ainda pior, viu? Porque nós somos conhecedores da palavra. Ó, mexeram na caixa, mexeram em tudo de Deus e foram beber vinho. Os tecidos de Deus. Foi o que aconteceu com ele? Morreu, matou, e não tem essa boquinha não, parece também. Não, coisa tecido, já está dizendo com tudo que tinha. Não tem boquinha não, viu, velho? Deus não perdoa ninguém não. Olha o dedinho. Você escreveu na parede? Na parede, ele deixou, ele botou o dedo, sou eu que estou aqui, ó. É aí que eu estou de coração lavado, porque eu não faço nada de errado. Para Deus, não. Olha o dedinho, já sei o que é a mão de Deus. Você não sabe nada. E eu chamava para o Zé Jesus e Espírito Santo 24 horas, eu doente, gritando em cima de uma cama e jejuando, e nunca fui ouvido. E na hora que eu chamei Deus, da boca da noite, quando foi de manhã, umas 5 horas. Ele é quem tem poder de curar, de libertar e de salvar. É Deus. É Deus. Não existe outro. Aí, tô bom. Tô bom ou não tô? Fazendo educação física todo dia, pinotando. Já se o cara tem 3 anos de início, está fazendo educação física, aonde já viu? Sem tomar um cachê. Até remédio eu estou deixando de tomar para dor de músculo. Não, deixa essa porra doer aí. O dia passa. Está ouvindo, Nivaldo? Gosto demais de você. Agora acaba velho. Tem que ouvir Deus. Está ouvindo? Casal bonito. Tem que ouvir Deus. Se não ouvir Deus, a chibata de Deus não é de couro nem de madeira não, caba velho. É de aço. Eu já levei lapada e você sentir assim, chega a juntar. Vocês viram a vontade de Deus, você viu a pregação, vocês estão vindo. Não brinquem com Deus. O que vai acontecer no Brasil vai demorar não, está bem perto. É caso de hora. Não é mais de meio, é de hora. Porque um dia para Deus é 1000 anos, e 1000 anos para Deus é um dia. Fique sabendo disso. Senhor, meu Deus, Pai amado, querido Jesus, estamos entregando nas tuas mãos essas palavras lindas e maravilhosas que o Senhor pregou para a gente hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino,
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Por nós, cada dia dais hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induz a cair em tentação, mas livra do mal, que teu é o rei, é o poder, é a honra e a glória para sempre. Vou pedir porque é obrigado. Quem trouxe alguma oferta, bota aqui em nome de Jesus. Quem não trouxe, está bom.